então, vamos falar um pouco de corrente elétrica, né? Bom, a corrente elétrica, ela é, por definição, um fluxo, né? É um fluxo ordenado de portadores de carga, né, elétrica. Então, imagine que você tem partículas que possuem carga elétrica, né? E essas partículas, elas caminham para um lado só, não é? Mesmo que seja uma andada meio conturbada, mas se tiver uma orientação, um sentido preferencial, né? Andando para um certo sentido, você vai ter uma corrente elétrica, certo? Então, existem várias formas de você visualizar uma corrente elétrica, né? Imagine que você tem vários, que você sabe que prótons, né? O próton tem carga positiva, o elétron tem carga negativa, não é assim? Então, se eu tivesse um conjunto de prótons andando para um lado só, seria uma forma de corrente elétrica, né? Ou um conjunto de elétrons andando para um lado só, seria uma forma de corrente também elétrica, né? Se eu tivesse coisas que não são nem próton nem elétron, são coisas maiores, né? Matéria, né? Objetos grandes, com carga em excesso, andando para um lado, também seria uma forma de corrente elétrica, né? Se eu tiver uma solução, por exemplo, você vê em química uma solução, um líquido com íons, né? Andando para um lado, certo? Você tem uma forma de corrente elétrica. Então, sempre que você tem portadores de carga, então são coisas que possuem carga elétrica, né? E que andam para um certo lado. Então você vai ter esse conjunto de portadores andando para um certo lado, né? Chama-se movimento ordenado, né? Você vai ter uma forma de corrente elétrica, não é? Certo? Então, vamos pegar uma situação fictícia, né, aqui. Né? No caso de um fio, né? Um fio. Aqui eu desenhei um fio, só que eu ampliei ele, né? Aqui é um fio bem ampliado, certo? Então, um fio, ele é um fio condutor, né? É uma capa geralmente protetora de plástico, né? E dentro tem um metalzinho, que é, em sua maior parte, cobre, né? Então, você vai ter o fio, que é um metal, ele possui, né, elétrons livres, né? Aqueles chamados elétrons livres, né? Que são elétrons compartilhados, ligação metálica. Então, esses elétrons livres, eles possuem mobilidade, eles podem caminhar na estrutura desse material, né? Então, no caso do fio, os portadores de carga são os elétrons, né, livres do fio, né? Então, o fio, ele já possui a carga, né? Quando você diz assim, eu vou ligar uma bateria e aí vai aparecer uma corrente, aí a carga, ela vem da bateria e alimenta o fio. Não, não é bem assim, não é bem assim, né? O fio já possui o elétron que vai entrar em movimento. Só que, na verdade, quando o fio não está ligado a nada, os elétrons do fio, eles possuem um movimento desordenado, né? Então, o fio, ele já possui elétrons livres, que são os portadores de carga, né? E esses elétrons, eles já estão em movimento, na verdade. Mesmo que você não ligue em canto nenhum esse fio, eles já estão em movimento. Só que é um movimento bem aleatório, né? Bem aleatório. Não existe um sentido privilegiado. Então, cada um está andando para um lado, né? Certo? Então, isso não configura uma corrente elétrica, certo? E, na média, você não tem esse andar, né? Esse deslocamento de carga, você não tem, porque tudo é aleatório, né? Então, isso não é corrente, certo? E o fio já possui isso. Não é só fio, não, né? A matéria, de um modo geral, já possui a sua própria carga, né? Só que no caso do metal, essa carga tem mobilidade, né? Esse elétron tem mobilidade. Então ele já possui. E aí quando você liga esse fio, por exemplo, numa bateria, aí a bateria cria aquela diferença de potencial, né? Aí tu vai ter um potencial maior de um lado, um potencial menor do outro lado, tu cria uma DDP, né? O potencial maior você representa com o sinal mais, o potencial menor é o sinal menos, né? O potencial, na física, geralmente as pessoas usam a letra V, né? O V representa o potencial elétrico, né? O V, certo? O V. Então aqui eu tenho um potencial, aqui chamado de VA e aqui de VB, tá certo?
esse extremo aqui é o ponto A e aqui seria o ponto B. Então, você tem aqui o VA e o VB, potencial de A, potencial de B. Aí eu botei potencial de A positivo, potencial de B negativo. Isso quer dizer o quê? Que o potencial de A ele é maior que o potencial de B. Uma coisa importante, né? Quando você vê no livro que o potencial aqui é positivo, não quer dizer que o positivo quer dizer positivo, não. Ah, então aí é um mais. Não, não é isso. Não é. Então aqui tem uma carga positiva? Não, não é isso. O símbolo mais aqui representa um potencial maior do que o outro. O símbolo menos aqui representa um potencial menor do que o outro lado. Então aqui eu tenho mais por ser o valor maior, aqui eu tenho menos por ser um valor menor. Vou dar um exemplo. O potencial aqui, por exemplo, é 10 volts. O potencial aqui, por exemplo, é 8 volts. Mas esse 8 volts não é negativo. Não é negativo. É 8 volts. Mais 8. Aqui é mais 10 e aqui é mais 8. Ah, então estaria errado fazer isso. Botar o mais e o menos. Não, não estaria. Porque o 10 é maior que o 8. Então, para dizer que o 10 é maior que o 8, eu boto mais e boto menos. Então, você quando liga uma bateria, você cria uma DDP, né? Que é uma diferença de potencial, né? Porque você estabelece de um lado um potencial maior e do outro um potencial menor. E para representar que um é maior que o outro, você bota o mais e o menos. E aí esse menos não quer dizer efetivamente que é negativo, né? E nem o mais que é positivo, né? Poderia ser os dois negativos, né? Só que um valor maior que o outro, certo? Os dois positivos, um valor maior que o outro. Aí você representa com mais e com menos, ok? Então, quando você cria essa DDP, a DDP os livros chamam de U, né? O U é a diferença de potencial. O potencial aqui é A, VA, aqui o potencial é VB, o potencial é dado em volts, né? E a diferença é o U, né? O U seria o VA menos o VB, né? Aqui, ó, a diferença de potencial, né? Eu estou pegando o maior menos o menor para dar em módulo, certo? Então, aqui é a diferença de potencial em módulo. Então, você estabelece o U, né? Então, por exemplo, aqui de um lado eu tenho 10 volts e aqui eu tenho 8 volts. Então, a diferença de potencial é 8, é 10, menos 8, que dá 2 volts. Então, a bateria que eu liguei tem 2 volts, por exemplo, certo? Porque quando você pega a bateria e vê a voltagem dela, a DDP dela, aquele valor ali é a DDP, é a diferença de potencial. O valor que está ali já é a diferença, certo? Então, é VA menos VB. Então, nesse exemplo, se eu botar aqui, por exemplo, 10 volts e botar aqui 8 volts, a diferença seria de 2 volts. Então, você vai encontrar na pilha, lá na pilha, vai encontrar 2 volts. Está aqui, 2 volts. Certo? E o que vai importar na prática é a diferença. Então, quando você estabelece a diferença, você cria um movimento. Toda DDP, diferença de potencial, vai surgir um campo elétrico. Isso é uma teoria, tá? Que vocês talvez tenham visto já no física passada. Campo elétrico, né? Então, a DDP, ela cria um campo elétrico. E quando uma carga elétrica está submetida, imersa, em um campo elétrico, ela sofre uma força elétrica. E essa força faz ela entrar em movimento. E aí você vai dizer que a partir de então, tem uma corrente elétrica. Então a DDP, ela vai estabelecer um campo elétrico. Os elétrons que são livres, eles vão estar submetidos a um campo elétrico. E aí, como o elétron ele tem carga e existe sobre ele um campo elétrico, criado por uma DDP, a DDP cria o campo e o campo sobre a carga faz isso. Então o elétron vai sofrer uma força, porque ele está submetido a um campo elétrico. Então o elétron que tem carga, não é só um elétron que vai sofrer força. Qualquer carga em um campo elétrico vai sofrer uma força elétrica, né? E essa força vai ser a responsável por fazer essas cargas andarem para uma certa direção, um certo sentido. E aí você vai dizer que surgiu uma corrente elétrica no seu fio. Então, essa diferença de potencial
estabelece um campo elétrico, de forma que os elétrons vão sofrer uma força elétrica e eles começam a andar. Aí eles vão andar para onde, né? Aí isso é importante. Eles vão andar para onde? Eles vão andar... Aí tem uma dicasinha que é muito útil. Aqui, sendo mais, é só você usar esse bisuzinho. O mais atrai o menos. O menos repele o menos. Então, você vai ter os elétrons andando no sentido do potencial menor para o potencial maior, certo? Isso é sempre assim. O elétron, como tem carga negativa, ele vai do potencial menor para o potencial maior. Então, o movimento ordenado vai ser sempre do potencial menor para o potencial maior. Essa corrente que eu estou dizendo aqui é a corrente chamada real. É o que realmente acontece, né? É o que realmente acontece. Mas é o que você não vai encontrar nos livros, nos desenhos. Você vai encontrar ao contrário, né? É muito comum em livro e em prova de vestibular, por exemplo, de concurso, você encontrar isso. Tá aqui o fio, tá aqui o fio. Você tem um potencial maior aqui, um potencial menor aqui, e você vai encontrar a corrente assim, ó. Corrente, né? A corrente eu chamo pela letrinha I, não é isso? É muito comum os livros usarem o I para representar a corrente. Então, a corrente você vai encontrar no livro sendo do mais para o menos, certo? Como isso não vai fazer diferença nenhuma no cálculo, né? O cálculo, se você considerar a corrente indo para cá ou para lá, a conta é a mesma, isso não vai importar. Então, adotou-se como sendo a corrente convencional, do mais para o menos, né? E a corrente real, do menos para o mais, né? Até porque a gente está falando de um elétron, né? Mas nem sempre é um elétron que vai andar. No caso do fio mas em outros contextos pode ser carga positiva. Então, para não para que o livro não fique preocupado trocando o tempo todo, né? A corrente sendo para cá ou para lá, adota-se de um modo universal uma corrente convencional do mais para o menos e uma corrente real, que é, no caso do fio, que é ao contrário, do menos para o mais. Entendeu? O sentido da corrente, ela vai do mais, a corrente real, né? Ela pode ir do mais para o menos ou do menos para o mais, depende da carga, do sinal da carga. E aí toda vez que você der um exemplo onde a carga é negativa, o real tem que ser do menos para o mais. E se for positivo, tem que ser do mais para o menos. E para ficar essa brincadeira, essa confusão, né? O livro adota uma corrente convencional, que é do mais para o menos sempre, né? E, no caso do fio, o que realmente acontece, já que é um elétron, é do menos para o mais, certo? Então, o que você vai encontrar muito no livro, qualquer livro que você pega para estudar, é isso aqui, ó. O desenho é esse. Mesmo que, no caso do fio, seja uma corrente ao contrário. Certo? É porque isso não vai afetar em nada, no final das contas, o cálculo, não afeta em nada. Certo? Bom, e como é que se calcula essa corrente, então? Como é que se calcula essa corrente? A corrente, por definição, seria a carga pelo tempo. A carga em módulo. Quer dizer, mesmo que seja uma carga negativa, no caso de elétron, eu não vou botar um negativo aqui. Eu não boto. Eu boto só o valor. Então, por isso que não vai importar se a corrente é para lá ou é para cá. Aqui eu boto só o valor da carga pelo tempo. Agora, que carga é essa? Não é? Que carga é essa? Então, essa carga é a carga do fluxo ordenado que eu falei. Então, se você fizer, por exemplo, um corte no fio, né? Fizer um corte no fio, após um certo tempo, e esse tempo eu boto aqui, ó. Após um certo tempo, uma certa quantidade de elétrons, nesse caso são elétrons, uma certa quantidade de elétrons, elas vão passar por esse corte que eu fiz. Não é? Porque já que eles estão em movimento ordenado, após um certo tempo, eles vão passar pelo corte que eu fiz. Então, esse montante de elétron possui uma carga. Né?
Então, essa carga total que passou nesse tempo está aqui, ó. E o tempo está aqui, ó. Então, você divide a carga total que atravessa o seu fio num certo tempo. E aí a carga no sistema internacional, né, é em coulomb. E o tempo é dado em segundos. Então, a corrente é coulomb por segundo. Isso aqui a gente chama de ampere. Francês, né? Aí tem um sinalzinho, um acentozinho ao contrário aqui. Isso aqui é abreviando, né? Ampere, né? Então, você dá a corrente, tantos amperes, né? Certo? Então, sei lá, a corrente vale, exemplo, 10 amperes. Pronto. Só um exemplo, né? Como é que eu represento isso? 10 amperes, por exemplo. Certo?